Pedro Paulo Soares, Paulo Eduardo, Edivaldo Pereira e Kleber Geraldo formam um dos grupos mais importantes para a consolidação do rap no Brasil. É depois de uma inspiração no álbum Racional do Tim Maia que surgiu o nome do grupo. Mano Brown, Ice Blue, Ed Rock e KLJ formam então o Racionais MCs. Você vai conferir aqui, no nosso primeiro episódio, um pouco mais de um dos grupos que foram os pilares para a instalação do rap no Brasil. Bem-vindos ao Rota Rap. Violentamente pacífico, verídico, tenta sabotar seu raciocínio. Dois manos da Zona Sul e dois da Zona Norte se encontram no Largo de São Bento e começam a fazer seu som. Como a maioria dos grupos e artistas que começam de maneira independente, eles passaram por dificuldades, principalmente por se tratar de um estilo musical que até os dias atuais é visto de maneira preconceituosa. Eles tiveram que ultrapassar barreiras do racismo e da pobreza para chegar aonde chegaram. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim: filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. E sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, ou o que estiver dentro da sua realidade, você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida, rapaz. A carreira começou nos anos 80, mas ganhou força e visibilidade nacional com o disco Sobrevivendo no Inferno, lançado no ano de 1997. O 4º disco gravado pelo grupo de rap atinge grandes proporções, sendo passado na MTV, que na época era uma das maiores plataformas em rede para a divulgação de músicas e artistas. Com mais de 30 anos de carreira, as músicas do grupo fazem-se atemporais e prendem a atenção de várias gerações. Eu conversei com Natália Galinari, fã do grupo há muito tempo, e ela vai contar pra gente um pouco sobre sua experiência ouvindo o som deles. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu escuto Racionais. A primeira vez que eu escutei Racionais eu estava na casa de uma amiga. E foi na minha época, assim, de escola. Eu nunca tinha escutado rap. E eu lembro que eu fiquei impressionada, assim, né? Foi o que mais me chamou a atenção e me chama a atenção até hoje. O fato deles conseguirem contar uma história retratando a realidade da periferia e fazendo uma crítica, né, em cima dessa realidade. E diferente de outros gêneros musicais, algumas histórias são histórias reais. Então, por exemplo, tem uma música que se chama A Vítima. Essa música, ela fala sobre um acidente, e esse acidente realmente aconteceu com um dos integrantes do grupo, entendeu? Então, eu acho que é isso que me chama mais atenção. Outra música, Diário de um Detento. Diário de um Detento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é uma história real, mas não aconteceu, não é uma história deles, dos integrantes do grupo, é uma história de uma outra pessoa que chegou até o grupo e ganhou voz através dos Racionais. Então, isso que eu acho muito, muito legal, é o jeito com que eles conseguem dar visibilidade para essas pessoas que geralmente são excluídas da sociedade. O meu álbum favorito é Sobrevivendo no Inferno, porque foi por meio desse álbum que o grupo estourou. Então, ainda que as músicas mais conhecidas sejam de outro álbum, que é do Nada Como Um Dia, Sobrevivendo no Inferno marcou a carreira do grupo, né? Tanto que tem uma obra sobre esse álbum, e essa obra recentemente uma universidade estabeleceu como leitura obrigatória
para prestar o vestibular. Então, assim, eles lançaram um álbum em 1997, se salvo engano. Tá fazendo sucesso até hoje. Então, eu acho que é um álbum extremamente importante. Quem gosta de Racionais tem que escutar. E é o meu álbum preferido. As faixas que compõem o disco Sobrevivendo no Inferno são Jorge da Capadócia, Gênesis, capítulo 4, versículo 3, Tô ouvindo alguém me chamar, Rapaz Comum, Diário de um Detento, Periferia é Periferia, Qual Mentira Vou Acreditar, Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz e Salve. Eu separei aqui algumas curiosidades sobre o álbum, que inclusive já foram mencionadas pela nossa entrevistada. Diário de um Detento não retrata a vida dos integrantes do grupo. Ela foi escrita por um dos presos da Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecido como Jocenir. Ele estava na mesma cela de 8 sobreviventes do massacre do Carandiru, e ao ouvir sobre o massacre, decidiu então escrever a poesia, que mais tarde chegaria nas mãos de Brown. Eu não vivi a rebelião de 1992, mas todos os companheiros que compunham a minha cela eram sobreviventes. Então, ouvindo a situação e a história de cada um deles, cada um era uma história, era um livro, era uma música, era um drama. Segunda e última curiosidade. A Unicamp divulgou no ano de 2018 as leituras obrigatórias para o vestibular de 2019, e dentre elas estavam o disco Sobrevivendo no Inferno. E por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado. O nosso Rota Rap fica por aqui. Mas não se esqueça, nós temos um encontro todas as terças-feiras, hein?